Salve galera, beleza? Estamos dando início a mais uma aula do nosso canal Filosofia para Maiores e hoje iremos falar sobre o racionalismo de René Descartes, beleza? Vamos lá então? Bom, René Descartes é um filósofo moderno, né? Ele inaugura aí a modernidade desenvolvendo seu racionalismo, é um filósofo aí do século XVI. E o maior objetivo de Descartes é desenvolver um método para chegar ao conhecimento verdadeiro, né? E o que seria um conhecimento verdadeiro para Descartes? Seria um conhecimento indubitável. O que significa isso? Um conhecimento indubitável é aquele da qual não há nenhum tipo de dúvida. Então ele desenvolve todo um sistema filosófico seguro, né? Tenta desenvolver um sistema filosófico seguro para chegar a esse conhecimento verdadeiro, ou seja, esse conhecimento indubitável. Então o pensamento cartesiano vai estar baseado no quê? Na matemática, na lógica matemática. Eu acho que a maioria de vocês aí já em algum momento deve ter feito aí desenvolvido os cálculos do plano cartesiano. Então ele vai utilizar a matemática para alicerçar o seu pensamento filosófico em busca dessa verdade aí, desse conhecimento indubitável, verdadeiro, tá? Ele é o pai do racionalismo, né? O que seria o racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica que acredita que todo o conhecimento está fundado, ou seja, tem origem na razão. O que é a razão? A razão é o pensamento, é onde nós produzimos as ideias. Então, quando Descartes afirma isso, ele vai levantar uma polêmica, porque vai existir um embate com o empirismo, né? Nas próximas aulas aí nós vamos trazer aí os filósofos empiristas. Então sempre vai haver esse conflito entre o racionalismo e o empirismo, ou seja, quais dessas formas de traz o conhecimento verdadeiro, tá? Então Descartes aí vai defender o racionalismo. Então todo conhecimento surge ou tem origem na razão. O que Descartes fala a respeito dos sentidos? Para ele, simplesmente os sentidos enganam. Então, nós não podemos buscar nos sentidos um conhecimento verdadeiro, indubitável. Por quê? Porque nossos sentidos enganam. E assim, quem nunca foi enganado pelos sentidos? Às vezes você está na sua casa, você ouve alguém te chamar e você acha que é você. Você vai lá, bota a cara para fora e não é você. Né? Muitas vezes, oticamente, você é iludido, você é enganado, ou seja, são exemplos bem simples para mostrar que os sentidos muitas vezes nos enganam, tá? Bom, se Descartes quer desenvolver um conhecimento seguro e verdadeiro, o que seria isso? O que é um conhecimento seguro e verdadeiro para Descartes? Descartes vai dizer que o conhecimento verdadeiro é aquele onde nós desenvolvemos ideias claras e distintas, tá? Então, ideias claras e distintas são aquelas que não há nenhuma possibilidade de erro ou dúvida. Então, é nesse momento que se caracteriza aí o conhecimento indubitável, tá? E para se chegar nesse tipo de conhecimento, né? Então, já foi falado aqui, Descartes, ele vai fundar o seu pensamento na matemática, ele quer chegar numa verdade absoluta, onde não há dúvidas, ele quer produzir ideias claras e distintas. Muito bem, Fabrício. Como isso? O método que Descartes utiliza é um método bem curioso, né? Porque ele quer acabar com a dúvida, certo? O método que Descartes utiliza é o chamado ceticismo hiperbólico. O que seria esse ceticismo hiperbólico? É a dúvida exagerada. Ué, ele quer acabar com a dúvida utilizando a própria dúvida? Sim, por incrível que pareça. Só que essa dúvida, muitas das pessoas não entendem o sentido dessa dúvida. Essa dúvida não é a negação total das coisas, não é isso. É simplesmente o desconfiar, entendeu? O simples duvidar. Então, no seu discurso do método, no livro escrito por Descartes, ele vai começar a duvidar das coisas. Isso não existe, isso não existe, aquilo não existe. Então ele começa a desenvolver uma série de dúvidas, ele começa a cavar um poço de dúvidas. Até o momento que ele vai chegar no zero, na questão zero, assim. Ele vai começar a duvidar até o momento onde ele não vai poder duvidar mais. Ou seja, do que ele não pode duvidar?
Aí vamos, acompanha o raciocínio comigo. Se ele duvida, o que ele está usando para poder duvidar? O pensamento. Então, se ele duvida e utiliza o pensamento para que isso aconteça, para ele duvidar, ele não pode duvidar do próprio pensamento. Não sei se ficou claro isso. Vamos reformular. Ou seja, eu estou duvidando. Se eu duvido, significa que eu penso. E se eu penso, aí vem aquela célebre frase: penso, logo existo. O que isso quer dizer? Ele começou a duvidar até o momento que ele não pôde mais duvidar do próprio pensamento. Eis a primeira certeza, eis a primeira ideia clara e distinta, eis a primeira verdade indubitável. Qual que é essa? Penso, logo existo. Não tem como duvidar disso. Se eu estou duvidando é porque eu penso, cara. Eu estou pensando, olha, eu estou pensando, então eu posso duvidar, porque eu tenho essa capacidade racional de exercer a dúvida. Para quem gosta do latim aí, cogito ergo sum, tá? Penso, logo existo. Então, ele já chegou à primeira ideia clara e distinta, então ele já começou a fundamentar o seu racionalismo, né? Olha aí, ó, eu provei a minha existência através da minha razão. Foi um exercício racional, eu não precisei me tocar, eu não precisei, ó, eu tô aqui, eu existo. Não, simplesmente eu penso, logo existo. Dito isso, Descartes ele vai desenvolver regras, passos para justamente fundamentar esse método, para que esse método dê certo e para que ele possa continuar a conhecer as coisas. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra é não aceitar. Eu estou resumindo aqui as regras, tá? Não vou falar na íntegra como ele diz no livro, tá? Então, a primeira regra é não aceitar como verdade aquilo que não se conhece. É óbvio, né? Parece óbvio. Sim, é óbvio, mas é a regra importante. Você não pode dizer que algo é verdadeiro se você não conhece. Então a primeira regra nada mais é que a própria dúvida. Quando eu não aceito como verdade algo que eu não conheço, o que eu estou fazendo? Duvidando. Então a primeira regra para estabelecer um conhecimento seguro: duvide. Fica a dica. Segunda regra, eu vou dividir o problema o máximo possível. Quando eu falo problema aqui, eu estou falando do conhecimento. Eu vou pegar aquela coisa que eu quero conhecer e vou dividir o máximo possível. Por quê? Porque se eu tentar conhecer algo no seu todo, eu tenho muitas chances de errar. Então Descartes quer evitar duas coisas aqui: a dúvida e o erro. Porque nenhum nem outro leva, né, na verdade, o erro não leva ao conhecimento, tá? Então, por exemplo, você vai começar a estudar matemática aí, aproveitando que Descartes é um filósofo matemático. Você já vai conhecer multiplicação e divisão de uma só vez? Não. Para que você chegue nessas operações, você tem que começar pelas simples. Então, eu vou pegar lá as 4 operações e vou dividir e vou começar pelo início, né? E aí já entra na outra regra, que é partir dos mais simples aos mais complexos. Então, primeira regra, eu vou duvidar. Segunda, eu vou dividir o problema. Terceira, eu vou começar a resolver ou conhecer dos mais simples aos mais complexos. Você não começa a aprender matemática pela multiplicação, pela divisão, pela raiz quadrada, pela fração. Não, você vai pela adição, subtração, né? E a última regra, a quarta regra, é uma regra que a gente tem muita dificuldade em exercer, né? Quem é aluno sabe muito disso. Você faz uma prova, você quer se livrar dessa prova como se essa prova fosse uma bomba e fosse explodir a qualquer momento na sua mão. E quando você faz isso, você não exerce uma regra que é de suma importância. O que é? A revisão. Revisar todo o processo. Então essas regras, junto ao método cartesiano, vai possibilitar um conhecimento indubitável, uma verdade indubitável, um conhecimento claro e distinto. Tudo bem? Bom, então Descartes chega à seguinte conclusão: existe o ser humano, que é o ser pensante, né? Ele chegou a essa conclusão através do penso, logo existo. Ele vai chamar o ser humano de res cogitans, ou seja, coisa pensante, tá? E os objetos? Como que ele vai classificar os objetos? Ele vai classificar os objetos como res extensa. O que seria isso? Coisa que possui extensão.
Como que Descartes vai demonstrar o objeto através dos sentidos? Ah, eu estou vendo uma cadeira. Ah, eu estou vendo um ventilador. Não, ele não vai falar através dos sentidos, porque os sentidos enganam. Se o objeto existe, ele possui uma extensão. Essa extensão pode ser calculada. E se ela pode ser calculada, eu vou usar o que para calcular? A razão, a matemática. Então, mais uma vez, ele demonstra a existência dos objetos através do cálculo da sua extensão. Então, ele está pegando todo o sistema filosófico dele e amarrando a lógica matemática. Tá bom? Muito interessante isso. Então, o que é a razão? A razão produz ideias. Então, Descartes vai classificar as ideias em três. Ideias inatas, né? Ele acredita no inatismo. Muitos filósofos vão combater essa ideia de Descartes, principalmente os empiristas, que não acreditam, os empiristas não acreditam nas ideias inatas. O que são as ideias inatas? É aquelas que se encontram no indivíduo desde o nascimento, ou seja, são ideias que surgem com o indivíduo, tá bom? As adventícias é aquelas que nós formamos ao longo da existência, né? Nós vamos adquirindo essas ideias. E as factícias são aquelas formadas pela nossa imaginação. Ou seja, eu pego duas ideias adventícias e junto. Por exemplo, eu vejo um cavalo e vejo um pássaro. Eu vou pegar essas duas ideias adventícias e vou juntá-las e formar as ideias factícias. Ou seja, eu tenho um cavalo alado, um cavalo de asas. Existe no mundo? Não, mas existe aqui na minha imaginação. Então, a razão ela tem a capacidade tanto de absorver ideias, mas lembrando que essas ideias têm que ser colocadas a provas, a dúvidas, porque os sentidos enganam, e essas ideias nós temos a capacidade de criar ideias a partir da imaginação, tá? Bom, não tem como falar de Descartes e não falar da questão de Deus, né? É bem polêmico, cada filósofo tem uma visão aí sobre Deus. Eu havia falado de um filósofo nos outros vídeos aí, ateu, então eu vou tocar nessa questão de Deus. Para Descartes, Deus existe? Sim, Deus existe. E como ele demonstra a existência de Deus, né? Ele vai demonstrar a existência de Deus através do conceito de perfeição. É meio complexo isso. Como que Descartes demonstra a existência de Deus? Vamos lá. Segundo Descartes, a capacidade que nós temos de pensar foi emprestada por Deus. Se nós temos a capacidade de pensar, é porque um ser superior a nós nos deu essa capacidade, ou nos emprestou, tanto faz, né? Então, o que seria essa ideia de perfeição? Você não consegue ver nada que seja perfeito no mundo material, digamos assim, né? Nada é perfeito, não existe nada perfeito. Então, como que nós temos essa ideia de perfeição, sendo que nós não vimos nada perfeito? Essa ideia de perfeição é inata, porque a gente atribui ao oposto. Se nós somos imperfeitos, se os sentidos são imperfeitos, logo deve haver algo perfeito. E esse algo perfeito para Descartes é Deus. Tá? Então, a partir dessa questão do oposto, do que é imperfeito chegar no perfeito, através dessa ideia de perfeição, Descartes vai demonstrar aí a existência de Deus. Tudo bem? Foi uma explicação bem resumida aí sobre Descartes. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera. É nóis.